Fala galera, professor Elvis John com vocês, continuando o nosso curso de História do Brasil, hein? Hoje vamos falar de um tema importante, que são as revoltas coloniais, ou os movimentos sociais do período colonial. Para começar, uma assim do coração, que é a revolta de Beckman, aconteceu aqui em São Luís do Maranhão, ok? Então vamos conhecer um pouquinho essa revolta, eu vou sair um pouquinho do quadro aqui para que você tenha uma visão da totalidade dele. Dois pontos a destacar. As revoltas coloniais, elas se dividem em revoltas nativistas e revoltas separatistas. O nome já está dizendo. O que é uma revolta nativista? É aquela revolta na qual ela não buscava independência, tá? Ela buscava reivindicar soluções para os problemas internos da região ao qual ela está ocorrendo. Ela pode ser uma revolta feita pela elite, em sua maioria, ou pela população pobre, em sua maioria. Daí nós podemos classificá-la como elitista ou popular, perfeito? Uma revolta separatista, como o nome já está dizendo, ela quer independência, separação ou secessão, tudo bem? A gente vai começar com as revoltas nativistas. História em cena, começando contigo. Olha aqui, para cá. Dentro das revoltas nativistas, como eu tinha dito, revolta de Beckman, em 84, século 17, 1684, tudo bem? Quadro geral, o que está acontecendo aqui em Maranhão, São Luís do Maranhão? Região muito pobre, ok? Muito pobre mesmo, tem até uma discussão dos autores do Maranhão sobre uma extrema pobreza ou somente uma pobreza. Por exemplo, nesse período, quem detinha o monopólio das drogas do sertão eram os jesuítas. Os jesuítas foram aqueles que detinham as maiores cabeças de gado dentro do Maranhão. Os colonos praticamente não tinham escravos. Segundo Mário Meirelles, um dos maiores historiadores, fundadores aqui do curso de História do Maranhão, da nossa Universidade Federal, ele dizia que os primeiros escravos no seu livro Negros do Maranhão vieram como trastes pessoais nas bagagens dos primeiros colonizadores. É isso mesmo, trastes pessoais nas bagagens dos primeiros colonizadores. Daí, desde quando o Maranhão começou a ser colonizado, 1615, é isso, uma colonização tardia, tá? Que já veio escravo negro africano, porém, eles eram em número pequeno até então. Quando é que os negros africanos, eles vão começar a entrar em uma quantidade significativa, já que aqui no Maranhão foi um dos maiores pontos de entrada de negros africanos do Brasil inteiro, sabia disso? Elvis John te conta? Pois é, lá na segunda metade do século XVIII, quando Marquês de Pombal, ministro de Dom José I, ele assume em 1750. Em 1755 é criada a Companhia de Comércio de Grão-Pará e Maranhão. Porém, isso é lá na frente. Nesse momento aqui, o que nós temos é o estanco. E não esquece que estanco é monopólio, é o período mercantil da Companhia de Comércio de Maranhão e Grão-Pará. Maranhão e Grão-Pará. Então, quando tiver Maranhão na frente, Grão-Pará depois, que eu não escrevi aqui, não precisa, porque você pode escrever somente Companhia de Comércio de Maranhão, as provas, os livros trazem tranquilamente, antes de Pombal, tá? É antes de Pombal, é o período colonial aí de um momento de não exportação, de não agroexportação. A professora Regina Faria não concorda que seria uma extrema pobreza. Momento de pobreza sim, mas não de extrema pobreza, que nós temos a produção agrícola interna, nós temos a exploração da droga do sertão. Beleza? Então vamos aqui. Esse é o quadro geral do Maranhão. Essa companhia de comércio substituiu o estanco do governo, que também não deu certo. Ela tinha um monopólio por 20 anos, ela deveria extrair daqui a produção agrícola e vender lá fora na Europa e trazer produtos de qualidade. Escravos africanos, a um total de 500 por ano dentro desse período. Porém, isso não vai acontecer. Mas organizando melhor, olha aqui, detinha o monopólio, vendia tecidos, azeite, vinho, né? Escravos,
africanos. Porque aqui tinha os escravos indígenas, que era um problema, porque a escravidão indígena não era aceita pelos jesuítas, tá? Vamos falar isso mais tarde, daqui a pouco. Ó, colonos versus jesuítas. Não aceitavam, porque os jesuítas também tinham a tutela. Ó, eles tinham a tutela do nativo, do silvícola, do indígena, do aborígene, e eles não aceitavam. Era uma forma também da Companhia de Jesus, que veio para cá, lembra da Contra-Reforma, enriquecer utilizando o trabalho desses índios. Eles eram contra a escravidão indígena, mas eram a favor da escravidão do negro africano. Negro quer dizer escravo. A gente pode usar o índio também como negro da terra, o termo é correto, sabia disso? Ok? Por isso eu repito, negro africano ou negro da terra. Continuando. Aqui nós temos esse quadro de divergência, de atritos. A Companhia de Comércio deveria comprar da colônia. Lembrando aqui que o Brasil ele é um estado colonial. Nós tínhamos dois estados, estados do Maranhão e o estado do Brasil. Aqui a capital do Maranhão é São Luís. Quando o Pombal entra, a capital vai ser Belém do Pará. Mais tarde, com a vinda da família real, é que os dois estados se unem e o Maranhão fica submetido ao Rio de Janeiro, pois a capital já tinha mudado de Salvador, Bahia, para o Rio. Aqui, por isso que eu coloco Estado Colonial do Maranhão. Sim, correto, Estado Colonial do Maranhão. Então, deveria comprar o algodão, tá? Deveria comprar o açúcar, a madeira, as drogas do sertão. O arroz já era produzido aqui, o arroz pequeno, de quebradiço, né? O quebradinho, arroz vermelho, que não tinha tanto valor de exportação por causa da cor e do seu tamanho. Foi trazido para cá fino, de grão bem longuinho, lá da Carolina do Sul dos Estados Unidos, ok? Então, dessa forma, com tantos impostos e uma companhia de comércio que não resolve os problemas, isso traz atrito. E eu te acrescento também uma coisa que muita gente não diz, o próprio medo da Inquisição, que os livros não trazem, perfeito? A Inquisição também era outra coisa que botava pânico dentro de todas as colônias. Então você junta a insatisfação com a Companhia de Comércio, a insatisfação dos jesuítas com os colonos e com a própria Companhia de Comércio, porque não compravam o seu produto, que eram as drogas do sertão. Tudo isso leva numa revolta, segundo Mário Meirelles, no quintal ali da igreja do Santo Antônio, né? Se vocês quiserem ver depois da internet onde fica a igreja de Santo Antônio, mostro para vocês. E ali começou uma sublevação, onde eles prenderam os líderes e assumiram o governo por praticamente um ano. Eles não queriam se separar. Tanto é que Thomas Beckmann foi até o Rio, não foi ouvido, foi preso. Manuel Beckmann foi preso também e depois acabou sendo executado. É uma revolta elitista das classes altas e das classes médias, perfeito? Então nós temos aqui ó, o não cumprimento das suas obrigações. Os líderes foram enforcados em praça pública, hoje chamada Praça Manuel Beckmann, que fica ali era a antiga Praça do Comércio. Dá para perceber, se hoje nós formos lá, que você percebe que tem vários, hoje também vários comércios, mas não comércios como daquela época que vendia secos e molhados, ok? Manuel Beckmann, senhor de engenho, Jorge Sampaio e Dias Deiró, que não foi encontrado, fugiu, e segundo Mário Meirelles, foi enforcado em efígie, tá? Se você pesquisar, forcar em efígie é executar, significa executar simbolicamente, está morto para o Estado, se alguém matar não é crime. Entenderam? Beleza? Vamos lá? Vamos continuar? Que tem mais revoltas aí para a gente falar. O nosso segundo momento, pessoal, a segunda revolta que a gente vai estudar, ou na verdade, a Segunda Guerra, é a Guerra dos Emboabas, ok? A Guerra dos Emboabas ela foi um conflito entre os bandeirantes paulistas e os forasteiros, estrangeiros. Entenda uma coisa que aqui é bacana de conversar. No Brasil desse período, nós não temos a ideia de nacionalidade. Então, para São Paulo, Minas Gerais, que São Paulo tinha um controle sobre Minas, porque eles descobriram a região das Minas Gerais, os bandeirantes, qualquer um que não fosse de Minas ou de São Paulo era estrangeiro. E eles chamavam de emboabas. Talvez o nome emboaba viesse de uma ave que tinha penugem até o joelho.
e os estrangeiros usavam botas enroladas com pano, enquanto os bandeirantes, muitos deles não usavam botas, perfeito? Daí talvez o nome Emboabas. O certo é que são forasteiros. Foi um conflito pela disputa das Minas Gerais, na região das Minas Gerais. Os bandeirantes foram derrotados e aqui tem um episódio marcante, que é o Capão da Traição, onde os bandeirantes paulistas entregaram as armas e foram todos executados. E a promessa não havia sido essa. Eles seriam então libertos, mas não aconteceu. Então o Capão da Traição ele é marcante na Guerra dos Emboabas. Eles foram expulsos da região, então foram buscar em Goiás e Mato Grosso novas minas. Tanto é que quando a gente fala das Minas Gerais, a gente não pensa só o estado de Minas Gerais hoje, mas a região que vai até Goiás e Mato Grosso, beleza? Outro momento, outro conflito, outro movimento é a Guerra dos Mascates. Mascate é um comerciante que bate de porta em porta, ok? Que vende de rua em rua, talvez isso já tenha acontecido até com vocês. Alguém chegou vendendo espelho, vendendo tapetes. Esse é um mascate, é um pequeno vendedor. Mas o que acontece em 1710 a 1711 é que os holandeses já tinham sido expulsos ao contexto. Após a expulsão holandesa, gera crise no açúcar de Olinda. Olinda é capital, na época, de Pernambuco. E assim ela tomava impostos de toda a província Pernambuco. Beleza? O que acontece é que Olinda agora está em processo de decadência. E os comerciantes, maioria portugueses, em todo o Brasil, não só em Olinda, eles começam a bancar esse açúcar. Daí, veja, dentro de Recife, esses comerciantes, pessoal, eles tinham muito dinheiro e eles tinham muita influência. Perfeito? Daí, essa é a razão deles bancarem. E, outro detalhe, Recife não era vila. Recife não era, na verdade, era um vilarejo. Para ser vila, tinha que ter o quê? Uma Câmara Municipal e tinha que ter o Pelourinho. E como Recife estava crescendo cada vez mais, houve uma pressão dos comerciantes de Recife, eram grandes traficantes de escravos, comerciantes ultramarinos, ok? Pressão desses comerciantes para que Recife se tornasse vila, para aí sim ascender ao status de capital. É claro que Olinda vivia em dívidas com Recife e não aceita isso e declara guerra a quem? A Recife. E assim nós temos a Guerra dos Mascates, que é perdida por Olinda, e o Estado português mantém o status de Recife de quê? De vila e de capital. Deu para entender? Legal? E assim encerra-se a guerra de quê? A Guerra dos Mascates. Legal? Tem mais movimento. Vamos continuar. Turma, dentro das revoltas nativistas, elas são várias. Nós temos ali a aclamação de Amador Bueno em São Paulo para se tornar rei, que ele não aceita. Nós temos a revolta de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos aconteceu lá em Minas Gerais também. Ela é uma antecessora da Inconfidência Mineira. As casas de fundição foram criadas, ficou difícil fazer o desvio do ouro, na verdade o contrabando, né? Porque o contrabando era proibido, permitido era o quê? Era o tráfico. E assim acabou explodindo na figura de Filipe dos Santos, que era um dos donos de Minas, uma revolta. Ele acabou sendo preso e executado pelo Estado português. Entenderam? Então eu vou botar aí para vocês uma tabelinha, resumo, falando de todas essas revoltas nativistas. A gente agora vai partir para as revoltas ou movimentos separatistas. Vamos lá!